na confusão registrada nesse final de semana ali na ADA. A ADA está passando por um processo, está sob intervenção judicial. Esse é o momento da briga, ó. Vamos acompanhar junto comigo. Olha lá, as servidoras da CMTU estavam lá. Escuta aí. Olha lá, os cachorros estavam latindo, tem muito cachorro por lá. A Anne Moraes está acompanhando, porque ela mora, inclusive, ali no espaço da ADA. E estavam ali as servidoras da CMTU que fazem o trabalho. Aí a Anne chega, ó. A Anne chega. Olha lá, e acaba tendo ali a confusão, olha lá. Acaba tendo a confusão entre as duas. Olha lá, acabaram trocando tapas ali as duas. As agressões ocorreram ali na sede da ADA. Aí o pessoal chegou ali para poder apartar a situação. Enfim, o Wesley Lemos vai explicar para a gente agora, tintim por tintim, o que está acontecendo. O Wesley, que inclusive está na sede do Ministério Público, que é a promotora está falando. Ó, vamos ouvir a promotora primeiro, na sequência o Wesley fala. Associação, para se regularizar, para melhorar a estrutura e a vida daqueles animais, deu muitos prazos, inclusive recomendação administrativa. Ocorre que a então presidente não cumpriu, foi recebida várias vezes aqui na minha promotoria e não cumpriu. Bom, considerando que as denúncias se agravaram de maus tratos a animais, operações ali indevidas, confusão de gestão patrimonial, eu entrei com uma ação para dissolução dessa associação e uma intervenção. O que significa essa intervenção? A princípio, eu ajuizei em desfavor do município e da CMTU. Ocorre que eles entenderam a necessidade, porque tem uma questão também ali de saúde pública, e eles passaram ao polo ativo. Aí foi nomeado um interventor, que é da CMTU, para começar a fazer os atos de gestão. Então, quem hoje tem todo o poder de mando, de comando ali, é o interventor. Então, não tem que deixar muito claro, porque tem saído muitas notícias que elas são inverídicas, elas são falsas. Então, a intervenção foi do Ministério Público, não foi da Prefeitura. O Poder Público anuiu e eles administram. Então, o que acontece? O interventor, que tem um plano de ação, sim, a partir do dia 8 de maio, quando o Lucas, que é o interventor, assinou o termo judicial, eles já montaram a planilha para fazer toda essa logística da retirada e para salvar aqueles animais. O que aí aconteceu? Eles montaram um grupo, porque quem monta, inclusive, não é o Ministério Público nem que participa disso, é a própria CMTU. Ela delibera o que vai fazer nessa intervenção, quem vai entrar, quais são os voluntários, quem que eles vão contratar. E seguindo que foi determinado judicialmente em liminar que não pode ser usado, como é uma associação, não pode ser usado orçamento público. Então, por óbvio que a CMTU, nesse plano, vai continuar precisando das doações, vai precisar continuar a receber do Nota Paraná, inclusive o Ministério Público, através de termos de ajustamento de conduta, NPPs, quando tem a ligação com os crimes ambientais, eu vou destinar, como já fiz, para auxiliar nessa logística toda, que não é fácil, né? A transferência de todos esses animais para um outro local, mas que isso já está sendo providenciado. Então, qual hoje a maior dificuldade? Que essa, então, presidente, que não tem interferência, ela tem que ser colaboradora quando o interventor perguntar. Então, quem comanda ali é o interventor e não a, então, hoje vereadora, que era presidente dessa associação. Então, quem determina é o interventor e não essa ex-vereadora, como tem se passado, na sexta-feira, numa entrevista, foi dito que ela tinha, por questões pessoais, proibido de entrar uma voluntária. Não, os voluntários, eles fazem parte de uma equipe montada pela essa equipe de intervenção.
Aí o que obrigou o Ministério Público, por uma questão que o vídeo é amplamente divulgado, eu entrei em sede de plantão para pedir o afastamento então da então presidente da área onde ficam os animais, que não se confunde com a residência dela, não tem nada a ver com a residência, é onde sempre funcionou a ADA, para que ela não se afaste e deixe essa equipe trabalhar. Promotora, em relação a uma denúncia ou uma alegação da vereadora que foi feita, né, que a CMTU, por exemplo, não estaria com equipe técnica ou estaria deixando os cachorros sem ração, sem coberta. O Ministério Público acompanha isso de perto e o que a senhora tem para dizer sobre isso? Sim, com certeza. Como nós somos autores da ação, nós, nesse período todo, faz um mês, nós fazemos reuniões quase todos os dias, no final da tarde, porque existe uma prestação de contas. A CMTU, quanto a Prefeitura, o Poder Público que foi para o lado ativo da ação, eles têm uma prestação de contas. Então, toda a logística, como é muito difícil, sempre eles estão consultando o Ministério Público. Eu tenho seguido com todos os atos essa questão dos cobertores, das rações. Então, essas informações, elas são falsas, entendeu? Na sexta, no sábado, no domingo, estava lá a equipe da CMTU e eu estava acompanhando, inclusive, a dificuldade que o oficial de justiça teve no sábado pela manhã para fazer a intimação da então ex-presidente dessa associação, para mantê-la afastada do local, para que a equipe possa trabalhar, porque fica muito contraditório se falar, a CMTU não pode, a equipe não consegue trabalhar, sendo que desde o início existe uma resistência, existe um impedimento. Essa ex-presidente vem atrapalhando corriqueiramente o trabalho da equipe, o que é indevido por, até então, ser uma protetora dos animais. Nós temos ali mais de 500 vidas para tratar, que já está sendo providenciado, local, toda a logística, mas que não é um trabalho fácil. Promotora, em relação a esse afastamento, né, que a senhora trouxe, que ela tem que se afastar ali do local onde os animais ficam e tem a casa dela ali. Tem duas entradas diferentes, né? Ela tem acesso à casa tranquilamente sem passar pelo canil. Esse pedido de afastamento ainda é um pedido ou já é uma determinação judicial? Ou seja, a partir de agora ela não pode mais se aproximar dos animais. Como que está esse cenário? O meu pedido ocorreu em sede de plantão na sexta-feira à noite. No sábado ela foi intimado. A juíza de plantão, ela decidiu super rápido. Então, desde a intimação que se deu o conhecimento dela no sábado, ela não pode, sob pena de crime de desobediência e fixação de multa. Esse crime de desobediência, qual seria a pena caso ela se aproximasse a partir de agora? A pena é pequena do crime de desobediência, né? Mas tem também uma multa que a juíza deixou a ser fixada. Então, a pena ela poderia pegar, isso depende de uma série de questões processuais de antecedentes. Mas tem também ainda tramitando um inquérito policial, porque tem vários crimes ambientais que estão sendo investigados. Então, nós estávamos esperando o resultado de uma perícia para fazer a apuração criminal, ressaltando que vai ser juntado no processo um relatório pedido pelo Ministério Público em sede de inquérito civil de um órgão do Ministério Público do CAEX, em que nós pedimos a análise contábil de vários documentos que, à época, o advogado dessa ex-presidente trouxe ao Ministério Público, e já saiu o relatório que vai ser juntado, inclusive vem a corroborar todas as alegações que estão na nossa inicial, que falam dos problemas contábeis, da confusão patrimonial, daqueles vários PICs feitos assim, que indevidos, que não têm a finalidade da proteção dos cuidados com aqueles animais.
Doutora, a ex-vereadora já foi indiciada, inclusive, pelo crime de maus tratos e também pelo crime ambiental. Como que está esse cenário? A denúncia já foi oferecida à justiça? Como que está esse procedimento? Sim, eu tive uma reunião, inclusive, com o delegado a semana passada para a gente concluir esse inquérito, que eu precisava de mais um documento para concluir essa questão criminal. E vindo aqui essa semana para o Ministério Público, eu já vou providenciar o início dessa ação penal. A promotora está falando sobre o caso da ADA, a Associação Defensora dos Animais, e falando também, atualizando aqui sobre o caso, como que está esse momento, a situação do local, quais são as medidas tomadas pelo Ministério Público. Ela vai falar sobre isso aqui agora na sede do MPF. Sim, bom, como eu tenho falado, essa ação de intervenção feita em desfavor da ADA, ela foi movida pelo Ministério Público em desfavor do município e da CMTU. E eles entenderam a necessidade de passar ao polo ativo. Então, hoje a CMTU, né, mudou de polo e eles são os interventores. Bom, a quem cabe toda essa administração, a elaboração dos trabalhos? A CMTU. Foi nomeado o Lucas, interventor, que assinou um termo judicial e rapidamente ele já fez um plano de ação. Então, só que esse plano de ação, imagina a logística de se transferir mais de 500 animais de um local para o outro, porque tem o estresse dos animais, eles estavam em maus tratos. Isso tem, assim, uma prova enorme no processo. O processo é público, basta quem queira ver, né, todas essas provas. Então, o que aconteceu? Desde então, está havendo uma dificuldade grande do interventor e da equipe de intervenção de fazer todo esse trabalho por falta do quê? Por causa das atitudes dessa, então, ex-presidente da ADA. Ela tem impedido, ela tem dificultado. Por exemplo, já sabia da ação que tinha sido ajuizada, ela foi lá e deu baixa no CNPJ. O que isso significa? Bloqueio de todas as contas, nós não conseguimos nem registrar no tabelionato a própria intervenção judicial que a gente precisava registrar. Aí foi um pedido do Ministério Público, o juiz atendeu de imediato, o cartório atendeu de imediato. Aí nós tínhamos que recuperar o CNPJ na Receita Federal. O interventor conseguiu fazer essa em uma semana, para aí começar a levantar as contas. Precisam de doações, aí as pessoas têm dúvida, porque tem uma determinação judicial que não pode ser usado dinheiro público como é uma associação. Então, por óbvio que as pessoas que sempre contribuíram com essa causa, é uma causa sensível, eles vão precisar continuar, e para isso a gente precisava de uma conta. E foi encerrada por um ato dessa ex-presidente. Então, houve dificuldades em todos os setores, mas existe uma planilha. Como foi divulgado que eles entraram com agravo de instrumento e tinha uma decisão para que o desembargador consignou da decisão que tinha que apresentar em 48 horas urgente uma planilha. Essa planilha já estava feita, foi apresentada ao Ministério Público. Como eu disse, nós fazemos reuniões quase todos os dias, faz quase um mês eu faço com a equipe, a gente tem fiscalizado, eles têm prestado contas e eles estão fazendo o máximo que eles podem. Então, essas notícias de que estão passando fome, que estão passando... é inverídica, é falsa, e as pessoas, inclusive, estava havendo um movimento da própria ex-presidente de que as pessoas não doassem. E isso não pode acontecer, porque nós temos mais de 500 vidas para poder salvar. Então, eles têm pedido doações, agora existe uma conta, existe um Pix que está sendo divulgado para que as pessoas colaborem. E o trabalho tem sido feito devidamente, mas tive que, na sexta-feira à noite, entrar com um pedido mais radical pela própria atitude da vereadora de, inclusive, impedir o trabalho na sexta-feira. Eu pedi o afastamento dela do local onde estão os animais, que não se confunde com a residência dela. São duas entradas
Então, não se confunde no mesmo sítio onde sempre funcionou a ADA, entendeu? Então, nós pedimos, a juíza decidiu rapidamente e ela está proibida, sob pena de crime de desobediência, se ela fizer alguma coisa impedindo o trabalho do interventor e a sua equipe, ressaltando que foi divulgado, problemas pessoais não podem vir em discussão nesse caso. Então, quem monta a equipe é o Lucas, que é o interventor que é ligado à CMTU. E ele montou a equipe com veterinários, tem técnicos, sim, eles estão fazendo cadastramento, vacinação, alguns animais vieram a óbito porque já estavam doentes. Conversei com o veterinário semana passada, ele disse que muitos realmente ficavam em confinamento, não passeavam, não tomavam nem sol. Então isso caracteriza certamente os maus tratos. Promotora, sobre a destinação dos animais, as finanças, a promotora vai falar sobre as finanças, o que foi confirmado. Certo. O Ministério Público tem um órgão ligado que é o CAEX. E nós pedimos, na investigação do Inquérito Civil Público, nós pedimos um relatório com vários documentos que foram entregues, inclusive pelo advogado à época. E esse relatório vai ser juntado agora, é um documento público, vai ser juntado na ação agora, vem a confirmar tudo aquilo que nós alegamos na nossa ação inicial, que tem quase 300 laudas. Confusão patrimonial, até 2018 não tinha uma relação contábil, a de 2018 foi registrada em 2021 e imprestável, dito por técnicos, por auditores. Os PIX vieram a ser confirmados que não tem nada a ver com a finalidade que tinha a associação, que era a proteção dos animais. Promotora, sobre a destinação dos animais, rapidamente, tem até uma decisão judicial que a CMTU precisa começar com um plano, né, de retirada desses animais de lá. A senhora sabe como que está esse processo? Tem acompanhado também? Já tem um local de destinação? Isso deve acontecer rápido ou não? Sim, já tem um local. O plano, como eu disse, quando o interventor foi nomeado, em 48 horas ele já apresentou para a gente uma planilha boa, bem concatenado, com todos os pontos que eram devidos, e já ajustaram um novo local, um local bom, que já está sendo ajustado. Então, o que impediu? Só que isso tudo tem um custo de locação, tem um custo. Imagina você transportar 500 animais, o estresse dos animais. Então, tem todo... eles não são mercadorias, eles são um elemento vivo que tem que sair de um local e ir para o outro. Então, você imagina a logística disso aí. Só que isso tudo tem um custo. E como todas as contas estavam bloqueadas por culpa dessa baixa indevida no CNPJ, então nessa semana foi uma corrida contra o tempo para tudo isso acontecer. Então, vários animais já foram doados, teve uma feirinha de adoção, mas tudo não aconteceu ainda. Não conseguimos os lares para adoção desses animais porque foram todas essas dificuldades que eu repito, que foram causadas pela então ex-presidente. Então agora já tem um local, está sendo providenciado toda essa logística, todas essas questões materiais para os animais serem transferidos, mas eles estão sendo devidamente cuidados, vacinados, tem veterinários que estão atendendo diariamente esses animais. Obrigado pela atenção, promotora. Volto com você, Parra. Obrigado, Wesley. Bom, o Wesley vai continuar comigo. É só pedir pro Wesley se posicionar, que eu quero que ele chame as outras entrevistas, né? Enfim, muita gente comentando aqui no YouTube que a prioridade tem que ser os animais. Não é um processo fácil. A própria promotora explicou que fazer a transferência de 600 animais para um local envolve muita coisa. É muito bicho, gente. É muito bicho. Muitos animais que estão por lá. Ô Wesley, mas eu queria que você falasse agora da confusão registrada. A confusão registrada, assim que o Wesley posicionar, gente, sempre essa. Assim que o Wesley posicionar. A gente fala da confusão registrada na última sexta porque nós ouvimos as partes. Nós ouvimos as veterinárias envolvidas e nós ouvimos também a própria Anne Moraes, ex-diretora da ADA, que deu baixa no CNPJ
e é vereador, inclusive enfrenta um processo na Câmara de Vereadores, porque teria utilizado advogados da Câmara, assessores da Câmara para fins particulares, inclusive para defesa de nada, corre o risco, inclusive, de perder o mandato. Houve essa confusão, então, na última sexta-feira, onde ali as funcionárias da CMTU que foram fazer lá. A Anne vai chegar no vídeo, tá? A Anne vai chegar por ali e ela já teve um desentendimento. Ali a Anne chegando, ó. Pode subir o som. Ali a Anne chegando, ó. Ali, aí tem a confusão, ó. Olha lá, aí as duas ali, ó, acabam saindo no tapa, ó. Acabaram brigando por ali. Então, foi isso que aconteceu, tá? Foi isso que aconteceu na última sexta. Já as partes envolvidas vão falar, tá? Dá um minutinho pra mim que as partes já vão falar ao vivo aqui na tela do nosso Balanço Geral, porque o Wesley gravou com elas, tá? Dá um minutinho pra mim que eu já volto com esse assunto. Meio-dia 31, antes vem pra cá. Quero falar da Oralcim. A Oralcim é referência no Brasil inteiro, tá? E a Oralcim entende como ninguém a dificuldade que é o dia a dia de quem sofre com a falta de dentes. Só que os implantes dentários são a grande solução para você voltar a comer, você voltar a ter saúde, ter autoestima. E a gente sempre traz depoimentos para te inspirar. Hoje é o seu Geraldo contando o antes e o depois da Oralcim. É vergonha de conversar, vergonha de comer. Eu não saía para lugar nenhum, na casa dos meus filhos eu não ia mais. É um negócio chato. Em 3 dias eu consegui comer. Só minha mulher que não acredita da loucura. Mas em 3 dias, falei 3 dias. Ela tá vendo a diferença em casa agora. Que a alimentação mudou, a minha maneira de comer mudou. Você consegue abrir a boca, você consegue falar sem ter vergonha. Eu vejo aqui na Oralcim, com toda certeza. Venham, não vão se arrepender. É outro homem, né, gente? É outro homem, mudou completamente. Implante dentário é saúde, é autoestima, é qualidade de vida. E você tem que fazer no lugar certo. Por isso que eu, Gustavo Parra, indico para você, sem medo de errar, Oralcim, tá? Você vai ligar lá, 3375-2400. Ó, viu o Parra falando que queria marcar uma consulta para mim, ver esse negócio se funciona mesmo. Ou então manda um WhatsApp, 99112-2027. Pode ser pelo Instagram também, oralcim.londrina. 2 endereços para melhor te atender. Na Bandeirantes, em frente ao Evangélico, ou na Saueuquinde, em frente ao Mufato, no coração do Cincão. Essa é a Oralcim, a número 1 do Brasil em implantes dentários. Voltando a falar da confusão, agora eu quero o Wesley comigo para poder detalhar pra gente o que de fato aconteceu. Aqui a Anne chega gravando, ó, e ali acaba tendo vias de fato, ó. Olha lá. Tapas, enfim, aquela discussão toda. E as duas se conhecem já de longa data, tá? As duas já se conhecem de longa data, se eu não me engano. Inclusive a mulher prestou trabalho já pra ONG. Enfim, Wesley, me explica quem que tá envolvido nessa confusão, hein? A grande novidade, né, em relação à ADA, Associação Defensora dos Animais, que é essa grande novela que vem acontecendo em Londrina desde dezembro, e quem está no meio de tudo isso, infelizmente, são os animais que até agora também não tiveram um destino aí, não conseguiram, por exemplo, uma família, algo nesse sentido. A grande novidade, Parra, que nós temos, que foi confirmada inclusive pela promotora agora há pouco em entrevista coletiva, é que a Anne Moraes, que é a vereadora, ex-presidente da ADA, ela está afastada dos animais a partir de agora. Ou seja, ela não pode mais se aproximar do canil onde ficam os animais da ADA. Aquele local, Parra, tem 2 entradas. Já fui lá várias vezes, tem um portão maior que dá acesso a esse canil da ADA, inclusive por onde entram veículos, e tem um portão menor. Esse portão menor dá acesso à casa da Anne Moraes, que fica ali praticamente o anexo ao canil, mas são entradas diferentes. Então, a decisão que foi trazida agora pela promotora, né, ao vivo aqui na tela do Balanço Geral, é que a Anne Moraes só pode entrar e sair ali pelo portão pequeno, ou seja, ela não pode mais ter acesso ao canil que fica na parte de trás ali desta propriedade, apesar que a propriedade está alugada no nome dela, não está alugada no nome da ADA. No entanto, a CMTU é interventor desse espaço e a CMTU que é responsável por cuidar, alimentar e limpar o canil da ADA. Agora, atenção, na última sexta-feira, né, a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização, junto com o interventor ali da ADA, estavam lá no local e levaram 2 médicas veterinárias. Elas foram até lá, segundo o que conversaram comigo hoje, o que a CMTU apresentou, é que elas foram até lá para poder fazer o cadastro desses animais. Não foi fornecida nenhuma planilha,
envia nenhum banco de dados, por exemplo, desses animais para a CMTU. Ou seja, a CMTU não tem controle se esses animais estão vacinados, se eles são doentes ou não, porque a própria associação, a ADA, não tinha esse controle documentado. Então, segundo o que informa a CMTU e também as médicas veterinárias, elas foram até lá para começar a fazer esse cadastro. No entanto, a Anne Moraes chegou até lá e houve uma confusão. Ela teria partido para cima dessas médicas veterinárias, o que está gravado também nesse vídeo, porque ambas já trabalharam na ADA. Inclusive uma delas, a Alessandra, que conversou comigo, ela saiu da ADA em fevereiro deste ano. É recente. E ela é uma das denunciantes ao Ministério Público da situação que aconteceu lá nesse local, de maus tratos e também do crime ambiental, que inclusive a Anne Moraes já foi até indiciada neste momento. Então nós conversamos com a Alessandra e também com a Carolina. Elas são médicas veterinárias, foram até o local e contam agora aqui na tela da RIC TV o que aconteceu na última sexta-feira na sede da Associação Defensora dos Animais. Vamos ouvi-las. A CMTU nos convidou para começar o processo de... Inicialmente, o trabalho era retirar os animais mais graves e doentes. Esse trabalho a gente auxiliou também, né? Porque o hospital público não tem como absorver toda essa demanda, são 600 animais na ONG. E aí, o segundo passo, que foi um dos motivos da gente estar lá, era fazer o reconhecimento e começar o cadastro para que esses animais tenham o direito de ter um novo lar. E aí, neste momento, foi que começou a confusão, porque a única pessoa que conhece o nome histórico é a Alessandra, que foi a pessoa que foi agredida, que trabalha comigo, né? E aí a gente foi lá exatamente para começar esse cadastro, dar o nome e histórico dos pacientes, e eu fui para ajudar os médicos veterinários que lá estão a fazer a triagem, ver animais que estavam doentes, quais são os cuidados veterinários que seriam necessários. É um trabalho que vai demandar uma equipe grande que a CMTU não possui, então a CMTU precisa de voluntários, né? Eu acho que acima da CMTU e da antiga gestora, tem os animais, né? E os animais que precisam de ajuda. Não é a CMTU, não é a ex-gestora, são os animais que lá estão, precisa de cadastro. Por exemplo, tem até um vídeo que foi divulgado pela ex-gestora, onde ela coloca que tem um animalzinho branco, o nome desse animal é perneta, ele está na minha clínica e ele provavelmente apanhou dos outros animais, porque quando ele dorme, ele tem como se fosse aquele sono REM, né? Ele treme inteiro, e aqui a gente conseguiu observar isso. E ele não apanhava porque a Alessandra sabia desse comportamento e deixava ele preso para poder dormir. Então, ou seja, até quando os animais vão ser menores do que as pessoas? Então, se todo mundo trabalhar unido, esses animais vão ter muito mais chances. Eu sou ex-funcionária da ONG e eu saí no comecinho de fevereiro de lá. E eu conheço os animais por nome, comportamento. E aí a CMTU me convidou para ajudar a fazer o cadastro. Que eles querem fazer feiras de adoções e não tem como você levar um animal numa feira sem saber o comportamento dele, se ele se dá bem com outros animais. Enfim, e todos eles têm nome, idade. E como eu trabalhei lá há bastante tempo, eu conheço, eu sei cada um deles, né? A história de cada um. E eles convidaram, falaram, Alessandra, vamos lá, vamos ajudar, vamos começar esse cadastro, né? Até para quando fazer a transição, ir para outra chácara, já ter todo mundo cadastrado. Eu falei, não, claro, vou ajudar, sim. Fui, porque todo mundo sabe o tanto que eu gosto daqueles animais. Eu não trabalhava lá por dinheiro, era sempre por eles. E nunca nem foi por mim, sempre por eles. E foi informado que ela não estava lá também. Só que eu fui respaldada pela CMTU, né? O interventor me chamou e falou, Alessandra, não vai ter problema nenhum você ir até a ONG. Então a gente foi. Só que a gente estava lá o quê? Acho que fazia meia hora quando a Anne chegou e desceu ameaçando, falando que ia chamar a polícia, como se eu fosse uma